Fala galera, vamos estudar aqui agora a equação da reta. A gente está aqui em geometria analítica, essa daqui é a matéria do terceiro ano, uma matéria que cai no Enem, temos aí praticamente uma questão por ano. Vamos dar uma olhada aqui na equação da reta, como que funciona. Olha só, nós temos aqui o plano cartesiano. Vamos supor que nós desejamos saber qual é a equação da reta que passa por dois pontos dados. Vamos supor que o ponto 1, 2, esse ponto aqui, ó, tem coordenada 1, 2, e vamos supor que a reta tem que passar também no ponto 3, 4. Então, pego aqui e coloco o ponto 3, 4. Então, vai existir uma reta que passa aqui nesses pontos, ó. A reta seria mais ou menos isso aqui. No aplicativo, aí com o computador, a gente faz facilmente aqui essa reta e a equação da reta, em questão de segundos. Mas vamos fazer aqui na mão. Como que funcionaria aqui para eu determinar a equação dessa reta? Aqui a gente pode supor o seguinte, a gente pode supor que está sendo uma investigação, nós temos ali uma cena de crime, onde, por exemplo, essa equação da reta, ela descreve aqui a trajetória de uma bala, um projétil de um revólver, que atingiu uma pessoa. Então vamos supor, por exemplo, que a bala ela passou por esse ponto aqui, ó, pode ser uma janela que ela bateu e quebrou, e passou por esse outro ponto aqui, atingiu uma pessoa que estava nesse ponto aqui, no ponto 1, 2. Tá? Nós podemos chamar aqui de ponto A, por exemplo, e aqui de ponto B. Então, nós queremos saber qual é a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Essa é a lógica aqui que a gente está desenvolvendo agora. Certo? Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa determinar qual é a inclinação dessa reta. A inclinação vai ser a ideia da tangente. Ó. Aqui nós vamos ter a direção do eixo x, vai ter um ângulo aqui, ó, alfa. Isso aqui é a inclinação da reta, é o ângulo da reta. É você imaginar o plano aqui como se fosse o chão, né, o eixo x, qual o ângulo que ela faz com o eixo x, tá? Então, vou tirar isso aqui. Por que que é a tangente? Porque é a variação aqui, ó, do eixo y dividido pela variação do eixo x, ou seja, é a divisão dos dois pontos aqui, ó, onde a bala, o projétil passa, no caso, onde a reta passa. Tá? Então, vou tirar isso aqui por enquanto e vamos desenvolver a ideia. Ó, nós vamos fazer o seguinte, indo direto ao ponto, como eu já mandei lá o material, nós temos o seguinte, a equação da reta ela é dada por essa expressão aqui, ó, y igual a m vezes x menos x0 mais y0. Mas o que é o x0, o que é o y0 e o que é o m? Bom, vamos por parte. O m é a inclinação, é isso que eu acabei de explicar. Nós vamos fechar um triângulozinho aqui, ó, e o m vai ser a tangente, ó, desse ângulo aqui, ó. Então, como que a gente calcula o m? É muito fácil. Você vai pegar a coordenada, a diferença de coordenadas y e dividir pela diferença de coordenada x. Então, seria fazer isso aqui, ó, o delta y. Por que delta? Delta, na física e matemática, significa variação. Então, a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Essa seria a ideia. Mas como assim a variação? Ué, onde é essa coordenada aqui do ponto B no eixo y e qual é essa coordenada B aqui, essa coordenada, aliás, no eixo y do ponto A. Então, a coordenada B e a coordenada A. No caso aqui, ficaria assim, ó, 4 menos 2. Essa aqui é a variação no eixo y. Observe que são as coordenadas onde ali o projétil passou. É a ideia da altura. A altura de onde o projétil passou. Então, ele passou ali no ponto B na altura 4 e passou ali no ponto A na altura 2. Então, na prática, é você fazer o final menos inicial. Então, final menos inicial no eixo y e agora eu vou fazer final menos inicial no eixo x. Observe aqui, ó, a direção aqui do ponto B, ó, no eixo x é 3. E observe aqui a direção do ponto B, ponto A, aliás, no eixo x é 1. Então, eu vou fazer 3 menos 1. Então, observe, o m ele é a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Tá? Final menos inicial.
Então eu concluo que o m vai ser 4 menos 2, 2. Dividido por 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então o m, que é a inclinação dessa reta, é igual a 1. O que significa essa inclinação 1? Significa que o projétil ele aumenta a altura em 1 metro quando você anda 1 metro para frente. É a ideia do passo, é quanto você sobe à medida que você anda 1 para frente. Então está falando aqui que a relação, o m, é 1, ou seja, anda 1 metro para frente e a bala sobe 1 metro. Anda mais 1 metro para frente e a bala sobe 1 metro. Essa seria a ideia, tá? Beleza, achamos o m. Agora praticamente acabou o problema. Por quê? Basta você colocar aqui no x0 e no y0 da equação da reta a coordenada de um dos dois pontos, ou do ponto A ou do ponto B. Ah, tem que ser o A, tem que ser o B, tanto faz. Mas geralmente a gente pega o primeiro ponto. Vamos pegar o A então. Observe aqui, o ponto A, que é esse, vamos considerar esse daqui, ó, o primeiro, a coordenada dele, x, é o quê? 1. E a coordenada y dele é 2. Então, basta eu colocar lá no x0, 1 e no y0, 2. E acaba o meu problema e eu vou ter feito a equação da reta. Vamos então aqui para o lado. Ó. Nós vamos ter que a equação y da reta vai ser m, calculamos ali, igual a 1, vezes x menos, ó, o x0, 1, que está ali embaixo, mais o y0. Olha quanto que é? 2. Então, vai ficar assim, ó, y é igual... Vamos lá, esse 1 vai multiplicar quem está ali dentro. Ó. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 1, menos 1. E tem um 2 sobrando lá. Por fim, nós escrevemos que a equação da reta é y igual a x mais 1. E o que significa essa equação da reta? Significa que você pode colocar um valor no lugar do x. Por exemplo, eu quero saber qual é a altura do projétil 30 metros à frente, porque 30 metros à frente tem um prédio. E eu acho que esse projétil, essa bala, veio lá daquele prédio. Então eu coloco 30 no lugar do x e faço a continha. Ó. A altura da bala deve ter vindo, que no caso a altura é o y. A altura então vai ser 30 no lugar do x, mais 1, 31 metros. Eu vou lá naquele prédio e olho qual é o apartamento, qual é o andar que pega na altura de 31 metros. Essa é a lógica, tá? Vamos fazer mais uma vez isso aqui, só que agora de forma mais dinâmica, mais direta, como a gente faria, aí resolveria um problema. Vamos colocar outros dois pontos aqui, então vamos fazer uma outra reta. Agora eu quero aqui que a reta passe pelos pontos 1 e 4, vamos supor, ó, 1, aqui 1, 2, 3, 4, então quero que, vamos supor que o projétil ele passou aqui nesse ponto, vamos chamar de ponto A. Ó, 1, 4. E também o projétil agora ele vai passar no ponto 3. 1, 2, 2 aqui, 3. Ó, 3. E vamos supor que ele passou na altura 2. 3, 2. Está aqui. Então, passou... Opa, deixa eu consertar isso aqui. Ele passou aqui e passou ali. Ó. Então, passou no ponto A e passou no ponto B. Vamos supor, então, de novo, que é aquela situação, ó, de um projétil que foi atirado, né, uma bala de um revólver, de repente, alguma coisa nesse sentido. Então, veio aqui, claro que ele não vai vir em linha reta. A gente sabe que tem a gravidade, ele viria em formato de parábola. Mas vamos supor, para a gente fazer uma aproximação, os investigadores eles vão fazer uma aproximação, a gente vai aproximar por uma reta. Então, vamos supor que é essa reta aqui, ó. Aí, para ficar mais, assim, condizente com uma realidade, pode ser que existisse um prédio aqui, ó, tem um prédio aqui para trás e tal, esse prédio tem vários andares, então aqui é o prédio, ó, por exemplo, tá aqui, pá, e aí eu quero saber de que altura que veio, aqui poderia ser uma pessoa que foi alvejada, tal, alguma coisa nesse sentido, só para a gente ter um contexto. Então eu quero saber qual andar que veio lá o projeto, qual a altura do prédio. Então vamos lá, vamos fazer a equação da reta. Aí eu posso supor aqui, só para a gente também contextualizar, vamos supor que esse prédio ele está a 20 metros para trás aqui, ó, então a menos 20. 20 metros aqui é o zero, né? Zero está 20 metros para trás. Então tá, e depois eu vou colocar menos 20 na minha equação, para saber qual é a altura que veio ali, estou inventando isso aqui para contextualizar. Vamos fazer então a equação da reta. Muito fácil, ó.
y igual a m vezes x menos x0 mais y0. Tá aqui. Vamos lá, rapidinho, vou fazer o cálculo do m aqui do ladinho, ó. Bem tranquilo. O m, então, é a variação no eixo y, ó, final e inicial. Quem é o final? O final é o ponto B aqui, ó. Então, vai ficar 2 menos 4, ó, 2 menos 4. E agora eu faço também, tirar esse 2 aqui, que ele está fazendo o que aqui? Não serve para nada. Final menos inicial aqui no eixo x, ó. Então, lembrando que é y sobre x, é a ideia da tangente. É o cateto oposto pelo adjacente. Tá aqui então, ó, 3 menos 1. 3 menos 1. Fazendo essa continha, observe que em cima vai ficar menos 2 e embaixo vai ficar 2. Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Pronto, fiz o m. Metade do problema já foi. Agora eu só substituo a coordenada de um ponto. Então, vai ficar assim, ó, y é igual a menos 1 no lugar do m, vezes x. Quem vai ser o meu x0? Pode ser o ponto A, pode ser o ponto B. Vamos pegar o ponto A. Então, eu vou pegar aqui ó, a coordenada x do ponto A, ó, e a coordenada y depois para ser o y0. Então, menos 1 mais o y0, que é 4. Está aqui. Então, acabou o problema. Y é igual. Vou fazer aqui a multiplicação. Ó, menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Está aqui. E tem um 4 ali, ó. Então, vai ficar que a minha equação é y igual a menos x mais 5. Pronto. Está aqui, ó. Essa é a equação da minha reta. Para que serve a equação da reta? Para eu determinar a posição desse projétil, supondo aqui nesse contexto que eu falei, em qualquer momento. Por exemplo, agora eu vou resolver a situação que eu elaborei, eu vou supor 20 metros para trás. Ó. Então, a 20 metros atrás, que o prédio está ali a 20 metros de onde a pessoa foi alvejada e tal, vamos supor. Então, qual é a altura do andar? Qual é a altura do apartamento? Qual é a altura do prédio ali? Vou colocar menos 20 na equação da reta. Olha como é que fica fácil. Ó. Então, venho aqui, pego a equação da reta, y igual a menos x, mas quem é o x? Menos 20, o prédio está a menos 20 metros. Por que menos 20? Porque é do lado de lá. Isso aqui é só orientação. Mais 5. Então, fica assim, ó. Menos 20, mais 20, com mais 5, 25 metros. Então, a ideia é que aquele projétil veio lá de 25 metros de altura. Vamos supor aqui que cada andar tenha 3 metros. Ó, cada andar tenha 3 metros. Então, observe, 3 vezes 8, 24. Então, 3 vezes 8, 24. Daria o oitavo andar. 3 vezes 9, 27. Então, o projétil ele veio do oitavo ou nono andar. Ó, então, os investigadores vão procurar mais ou menos nessa direção aqui. Ó, beleza? Então, resumindo aqui, ó, equação da reta. Equação da reta é muito simples. Vamos colocar um resuminho aqui. Equação da reta vai ser assim, ó, y igual a m, que vai ser a inclinação, vezes x menos x0. O que é esse x0? É a coordenada x de um dos pontos. Ah, é o primeiro ou o segundo? Tanto faz. Vai dar a mesma coisa. Mais y0. Essa é a equação da reta. Então, eu só preciso de 2 pontos para determinar a reta. Então, fala para mim 2 pontos. Ah, o projétil passou aqui, o projétil passou aqui. Então, eu consigo determinar a equação da reta ali e dizer onde ele vai estar lá na frente. Tá? Claro que o projétil não se move em linha reta, ele forma uma parábola por conta da gravidade, mas a gente faz uma aproximação linear. Isso aqui se chama aproximação linear. Então, eu pego aqui, ó, rapidinho, mais um último exemplo aqui. Ó. Vamos supor o ponto A com coordenada 1, 2. Vamos supor o ponto B com coordenada 5. Opa, tira isso aqui. Vamos colocar 5... 7, 5, 9, 5, 9. Tá aqui, ó. Então, qual vai ser o nosso m? Ó, rapidinho, cálculo do m. O m é y final menos y inicial, ó. 9 menos 2, 7, dividido por x final menos x inicial, ó. 7, aqui 5 menos 1, 4. 7 sobre 4. Então, tá aqui, ó. Esse é meu m, é a inclinação da reta.
Ele não tem obrigação de dar um número bonito para mim, um número agradável. É esse e pronto. Agora eu pego e faço a equação da reta. Muito fácil. Ó. A equação vai ser y igual a m, 7 sobre 4, vezes x menos... Quem é o x0? É a coordenada x ali, ó, do ponto A. Então, vou colocar 1 mais o y0. Quem é? É a coordenada y do ponto A. 2. Está aqui, ó. E aí eu vou ter agora... Isso já é a resposta. Eu vou ter agora a possibilidade de melhorar um pouquinho isso aqui. Vou dar uma melhorada, fazer a multiplicação. Ó. 7 sobre 4 vezes x, 7x sobre 4. Está aqui. 7 sobre 4 vezes 1 menos 7 sobre 4, mais 2. Ah, se esse 2 estivesse sobre 4, ficaria mais fácil. Beleza. Eu coloco um 4 embaixo e coloco um 4 em cima. Resolvido o problema. Isso aqui é tirar o MMC. Então, eu consigo descrever isso aqui de forma mais agradável. Ficando assim, então, ó, 7x sobre 4. Aí, como está no mesmo denominador, eu posso colocar só o denominador, que é 4, e em cima eu faço a conta. Ó. 2 vezes 4, 8. 8 menos 7 dá 1. Positivo. Então, fica isso aqui. Escrevendo melhor ainda, dando uma melhorada, eu posso escrever assim, ó, 7x mais 1 sobre 4. Então, posso dar a resposta com essa escrita ou essa escrita. E agora, se fosse essa situação do projétil, de alguma coisa ali, eu substituo o valor do x e acho a altura. Beleza? Então, vamos supor que tem um prédio ali, mesma situação, para a gente contextualizar. Ah, tem um prédio ali a 16 metros à frente. Daqui a 16 metros, do outro lado da rua ali e tal, tem um prédio. Aí o projétil veio de lá. Então, qual é a altura do prédio que veio? Coloco 16. Vai ficar 7 vezes 16 dividido por 4, mais 1 quarto. Fácil. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 7, 28. Mais 1 quarto é 1 quarto de metro, 25 centímetros. Então, 28 metros e 25 centímetros. Show? Então, é isso aí. Equação da reta, fácil, prático. Tá aí, só achar a inclinação e substituir um ponto. Precisamos de 2 pontos para fazer a equação. Então é isso aí, galera. Até a próxima.